Olá, queridos discípulos do Senhor Jesus, a graça e a paz. É um prazer enorme compartilhar com vocês a palavra de Deus. A nossa reflexão hoje está baseada em Atos capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 11. O primeiro versículo diz que Pedro e João subiam juntos à hora da oração, e era a hora nona, 3 horas da tarde. Então, por volta de 3 horas da tarde, Pedro e João subiam para o templo à hora da oração. E aqui eu gostaria de destacar sobre os privilégios de uma vida de oração. E eu quero começar falando sobre o exemplo da vida de oração. Se vocês olharem, o Evangelho de Lucas narra com muita maestria a vida de oração do nosso Senhor Jesus. Vocês verão Jesus orando durante o dia, Jesus orando durante a noite, e ele mantinha uma vida fervorosa de oração e os seus discípulos a tudo isso observavam. E o exemplo de Jesus em oração foi tão forte que os seus discípulos chegaram a pedir: Senhor, ensina-nos a orar. E eu gostaria de dizer que esse impacto de oração da vida de Jesus na vida dos discípulos foi muito produtivo, porque mais tarde os discípulos vão se tornar homens de oração. E se vocês olharem, a igreja que eles lideravam, que é a igreja que nós conhecemos como igreja primitiva, era uma igreja que se reunia unânime para orar, para buscar a promessa de Deus, para resolver os conflitos internos na igreja, buscava-se por meio da oração e do jejum. Então veja que os discípulos viam o exemplo da oração na vida de Jesus e por isso se tornaram homens de oração. E a igreja primitiva, olhando para os seus líderes que eram homens de oração, também se tornou uma igreja de oração. O exemplo fala mais do que as palavras. Se você quer ensinar alguém a orar, a ter uma vida de oração, a melhor forma é você se tornando um exemplo de oração. Os pais que querem que seus filhos orem, primeiro precisa demonstrar uma vida de oração, porque o exemplo fala mais do que palavras. O texto de Atos diz que aquele homem paralítico que está à porta chamada Formosa olha a Pedro e João e pede uma esmola. E naquele momento, Pedro, fitando os olhos naquele homem, disse: Não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Em nome de Jesus, levante-se e ande. Eu quero destacar aqui que homens de oração, como eram Pedro e João, são exemplos, devem ser norteadores para aqueles que estão caídos. Notem no versículo 4 que o apóstolo Pedro diz para aquele homem: olhe para nós. É assim que nós devemos estar diante daqueles que estão caídos, e eles podem ver em nós um norte, uma baliza. Nós precisamos ser exemplo para aqueles que estão na sarjeta. Eu quero destacar também o versículo 6. Após aquele homem fixar os olhos em Pedro e em João, Pedro olha para ele e diz: Não tenho ouro nem prata, mas o que tenho, isto eu te dou. Em nome de Jesus, levante-se e ande. E o ponto aqui é que homens de Deus ou mulheres de Deus, pessoas que vivem em santificação e consagração, são pessoas que têm muito mais a oferecer, mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. O que Pedro deu àquele homem por intermédio do nome de Jesus foi muito mais do que dinheiro. O que Pedro deu foi uma restauração, foi uma nova perspectiva, esperança, mudança de vida. A partir daquele dia, aquele homem nunca mais foi o mesmo. Talvez se ele tivesse dado algumas moedas,
No máximo teria dado para ele comprar alguma coisa, um alimento, quem sabe. Mas quem ora, quem vive na presença de Deus, geralmente tem muito mais do que dinheiro. Tem o poder que flui por meio de uma vida de consagração, por meio de uma vida dominada pelo Espírito Santo. Nós precisamos ser exemplo daqueles que estão caídos e precisamos ter muito mais a oferecer a eles, o poder que vem de Deus. No versículo 7 diz que Pedro, tomando aquele homem pela mão, o colocou de pé e firmou seus pés. Isso é um princípio maravilhoso para nós, porque nós somos a esperança daqueles que estão caídos, não podem caminhar, dos aleijados espiritualmente, que não podem ir à presença de Deus. Mas finalmente eu quero dizer que aquele milagre que aconteceu, tudo isso serviu para atrair honra para o nome de Jesus e glória para o nome de Deus. Não foi o nome de Pedro glorificado, nem o nome de João, e nem deveria ser. Veja que na parte final do versículo 6, o apóstolo Pedro diz: em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante e ande. Nenhuma autoridade veio de Pedro ou de João, mas do nome do nosso Senhor e Mestre. O nome de Jesus foi honrado diante de todos. No versículo de número 8 e 9, diz que aquele homem de um salto saiu louvando a Deus. E todo o povo ouviu, louvando a Deus, adorando ao Senhor. E ficaram maravilhados do que havia acontecido. Então veja que o nome de Deus foi glorificado. O nome de Jesus foi honrado. Porque é assim que deve ser. É Ele quem opera o milagre. Nós somos apenas os instrumentos usados nas suas mãos. Nós somos apenas o vaso por meio de quem Ele vai abençoar aqueles que estão caídos. Mas eu gostaria de concluir dizendo a vocês que a oração é uma dádiva, é um presente de Deus a nós. Por meio da oração, nós podemos fortalecer a nossa fé. A oração é um tônico para a nossa alma. É uma disciplina espiritual difícil de se praticar, é bem verdade, por conta da fragilidade da carne. Mas aqueles que praticam com fidelidade e estão na presença de Deus, podem desfrutar de coisas maravilhosas, de um poder sobrenatural. A oração nos permite ver a nossa pequenez e ao mesmo tempo a grandeza de Deus. A oração traz a presença de Deus para perto de nós e nos aproxima do trono do Senhor. A oração traz a glória de Deus sobre o seu povo. A oração nos permite ser exemplo para os que estão caídos e nos permite ajudar aqueles que estão na sarjeta, ajudar a levantar-se e caminhar para louvar a Deus, glorificando o nome do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém.